Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendizado Contínuo. Aqui será o seu canal do Aprendizado Contínuo, ou seja, nós estaremos em constante processo de autodesenvolvimento, da perfectibilidade. Então, este é o canal certo para você buscar o melhoramento, o aprimoramento contínuo, né? Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês, né, meu plano de estudo, Filosofia de Rousseau. Já estudei o Rousseau, já li algumas obras dele, e eu gostaria de compartilhar esse plano de estudo justamente porque eu pretendo pesquisar um tema, né, para que eu possa vir fazer aí, produzir um projeto que depois eu vou até mostrar ele para o meu orientador, para ver se ele vai funcionar ou não. Então, a introdução à Rousseau, leitura preliminar, breve biografia e contexto histórico de Rousseau, ou seja, essa primeira parte aí eu já fiz, né? Claro que eu preciso me aprofundar mais, né? Essa questão da biografia do autor, a gente faz todo aquele processo de leitura do nascimento, o decorrer da vida dele, quais foram as principais obras que ele produziu. Então, eu já fiz basicamente esse processo, é claro que tem mais detalhes, né? Uma das principais obras dele é o Contrato Social, Emílio. Essa obra aqui, eu preciso ler ela, né, de forma mais profunda. Vou até realçar aqui, deixa eu ver aqui, colocar aqui uma cor. Eu preciso ler com mais profundidade o Emílio, porque, como é que fez a cozinha? Eu preciso ler porque é uma obra muito importante, né? Ou da educação. Porque a obra que eu fiz a leitura, pessoal, que foi o livro principal do meu primeiro TCC, foi um outro livro relacionado à desigualdade social. Lá, no segundo momento, filosofia de Rousseau, as ideias-chave do estado de natureza, contrato social, liberdade natural versus liberdade civil, né? Estudar, fazer um estudo aqui detalhado, analisar suas visões sobre a natureza humana e o papel da sociedade na corrupção ou preservação da natureza original do homem. Aqui, pessoal, é um tema que eu pretendo trabalhar, no entanto, tem outros, né? Eu tenho mais 3 temas que eu pretendo trabalhar nessa questão do controle do comportamento. Então, assim, eu ainda vou pesquisar ainda no dicionário específico de filosofia para ver se tem fundamento mesmo esse conceito, né, de controle de comportamento, controle ou controle social. Explorando o tema, analisar as percepções de Rousseau sobre como a sociedade e suas instituições tentam controlar o comportamento humano. Análise de texto, identificar as passagens específicas que abordam o tema, né? Ou seja, eu preciso encontrar algum texto, né, principalmente em todas as obras que eu fizer a leitura, eu quero ver se eu consigo encontrar alguma coisa relacionada. Fazer uma síntese e elaboração do tema, conexões e reflexões relacionadas às ideias de Rousseau sobre controle de comportamento com questões contemporâneas, esboçar e argumentar, e argumentação, desenvolver uma estrutura para o ensaio ou apresentação que explore a tentativa de controle do comportamento humano à luz das ideias de Rousseau. E aí, nessa questão da discussão e revisão do grupo de estudo, né, aqui tem uma sugestão que é discutir o tema com colegas ou para participar de fóruns de discussão online. Isso tem, e é justamente isso que eu quero fazer aqui no YouTube. Eu já tenho o hábito de falar sozinho, né? Então, por mais que meu público é bem pouco mesmo, né? E já tenho o hábito de falar sozinho, então eu vou aproveitar, digamos que tem alguém aí do outro lado ouvindo. Vamos fazer esse processo aí mental.
Então, aqui eu quero unir o útil pelo agradável. Fazer uma revisão crítica, né? Revisar e aprimorar a argumentação desenvolvida, considerando diferentes perspectivas, né? E aqui nós temos os livros recomendados. Livros do contrato social, que eu preciso pesquisar profundamente. O Emílio, ou da Educação, de Rousseau. Artigos acadêmicos ou críticas sobre a filosofia de Rousseau. Recurso online com Stanford, Enciclopédia ou Phillips. Opa, ó, esse detalhe aqui, ó. Tem que fazer uma pesquisa aqui bem aprofundada, viu, pessoal? Vamos lá, vou até marcar aqui. Né? Metas e prazos, né? Dividir o estudo em sessões semanais ou quinzenais, definindo metas específicas de leitura e análise. Estabelecer um cronograma para a aprovação de ensaio e apresentação. Pessoal, o que eu pretendo, né, desse plano de estudo também é todo sábado, né, eu vou fazer aqui, se possível, uma live, né, fazendo todo o processo aqui de discussão. Eu vou fazer os fichamentos, vou ensinar para vocês também aqui como a gente encontra os livros, né, porque muitas vezes a pessoa que vai pesquisar, vai ser uma pesquisa bibliográfica, ela pode não ter condições de comprar um livro. Eu vou mostrar para vocês o site, fazer todo o processo de baixar o livro, né? Fazer o processo de download do livro e salvar esses livros aí importantes. E aí a gente vai mastigar bem esse assunto. Bom, tem um livro que, para isso, é importante a gente abordar sobre esse livro aqui, do Kant. Desse livro aqui, a gente vai partir de um texto do Immanuel Kant, né? Para quem não sabe, pessoal, o Kant, né, ele foi bastante influenciado pelo Jean-Jacques Rousseau. Kant ele foi bastante influenciado pelo Rousseau. E, pensando nisso, né, o Kant tem um texto aqui que é muito interessante, né? Ele foi tirado daqui, ó, ele foi retirado o anúncio de programa de semestre do inverno de 1765 a 1766, né, da coletânea de textos teórico de Carl Phillips. Não sou muito bom no inglês, né, mas eu vou tentar estudar e aprender. Então, por que eu acho esse texto aqui interessante? Ele já começa com o título Ensinar a Pensar. E aqui eu vou dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui mais. Vocês que estão assistindo aí, esse texto aqui ele é fundamental, pessoal. Por quê? Ele é um texto que ensina a você a pensar corretamente. Então, ele tem uma estrutura e eu vou mostrar para vocês qual é essa estrutura que ele apresenta, a sequência. Então, primeiramente, né, ensinar a pensar. Espera-se que o professor desenvolva no seu aluno, né? Lembrando que isso aqui é um texto, né, direcionado para o professor, que vai desenvolver aí as abordagens do aluno, ou seja, é um texto direcionado para o professor de como é que o professor faz, né, para que o aluno venha aprender, né, o processo de aprendizagem. Só que isso aqui, como a gente também, ao mesmo tempo que aluno é professor, então isso aqui vamos se aproveitar desse texto para aprender como é que se aprende, né, a pensar. Espera-se que o professor desenvolva no seu aluno, em primeiro lugar, o homem de entendimento. O homem de entendimento. Então vamos marcar aqui. Deixa eu ver aqui, realçar. Deixa eu realçar aqui. Vamos realçar o amarelo. Não é aqui não. Realçar. Perfeito. Em primeiro lugar, o homem de entendimento. Aí o que acontece? Aqui a gente vai mastigar bem esse assunto. Ou seja, o homem do entendimento. A gente pode utilizar a maiêutica de Sócrates. Né? Você pode até, eu tenho um livro sobre a maiêutica socrática, né? Mas eu pesquisei aqui rapidamente, e a maiêutica
socrática, eu tenho um livro, pessoal. Estou aqui no Google, mas eu tenho um livro que fala sobre esse assunto, né? Consiste num jogo dialético de perguntas e respostas sucedidas de mais perguntas. Se você for estudar Sócrates, pessoal, Sócrates, assim, se a gente fosse contextualizar, para muitas pessoas, Sócrates é um cara muito chato. É um cara muito chato, no sentido de que as perguntas dele sempre levavam a outras perguntas, né? E é por isso que tem aquela frase, né? A sabedoria é reconhecer a sua ignorância. Porque se a gente for ver, nós somos muito limitados. Nós achamos que sabemos de muita coisa, mas, por exemplo, o que é o homem do entendimento? Então, nós vamos utilizar essa lógica aqui. O que é o entendimento? Então, se alguém me perguntar, então vamos aqui, o que é o entendimento? Que é o entendimento. Tá aqui. Vamos lá, vamos utilizar aqui. Faculdade de avaliar os seres e as coisas, julgamento, opinião, ajuste entre partes, combinação, consenso, pacto. Então, ou seja, entendimento. Então, primeiro ponto, o que significa entendimento? Vamos lá. Substantivo masculino, faculdade de entender. Razão, compreensão, ou seja, entendimento, razão, entender. Vem da faculdade de entender. E aí, se a gente fosse utilizar a maiêutica socrática, Sócrates iria perguntar, mas o que é razão? Aí você diz, razão é você se utilizar do processo de raciocínio, da mente, enfim. Aí, depois vem compreensão. E o que é compreensão? Então, a gente vai fazer esse processo. Vamos lá para o texto. Primeiro, o homem do entendimento. O que é o entendimento? É você ter a faculdade de entender as coisas. Depois, o homem da razão. O homem da razão. O homem da razão. Vamos marcar aqui, realçar. O homem da razão. Aí você vem aqui, vamos aqui perguntar aqui o Google, mas aqui a gente pode pesquisar no dicionário, viu, pessoal? Dicionário, estou falando um exemplo. O que é a razão? Que a gente pode utilizar o dicionário, pode ser o dicionário filosófico ou o dicionário mesmo Morel. Aí, aquilo lá que eu falei, faculdade de raciocinar, né? Razão, faculdade o processo de raciocínio, aprender, compreender, ponderar, julgar, inteligência. Aí tá aqui, razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, nós temos aqui, primeiro ponto. Vamos lá para o texto. E, finalmente, o homem de instrução. Finalmente, o homem de instrução. Vamos aqui realçar novamente. Veja. Então, nós temos aqui 3 categorias. Nós temos, para nós pensar, temos que entender, temos que desenvolver a parte racional, e, por último, o homem de instrução. Aí você pode vir aqui novamente, né? Nós vamos aqui fazer o processo socrático, que é a instrução. Só esse tema. Aí depois, né, no caso aqui, se a gente for pegar o raciocínio aqui do Kant, instrução, transmissão de conhecimento, formação de determinada habilidade, ensino, treinamento, ou seja, o que é que Kant está querendo dizer aqui no caso? Primeiro você vai entender o assunto, depois você vai raciocinar, desenvolver o processo do raciocínio, do pensar com a razão, e depois que você vai desenvolver o homem de instrução. Ou seja, percebe-se que aqui nós temos 3 etapas. O homem do entendimento, o homem de razão e o homem de instrução. Esse homem de instrução aqui,
É o ato ou efeito de instruir-se, transmissão de conhecimento, explicação sobre o uso de algo. Importante ler as instruções antes de usar a norma, enfim. Então, a gente pode utilizar esse método aqui, tanto o método do Kant, né, para entender as coisas. Isso aqui é interessante, pessoal. Então, quando eu for ler as obras do Rousseau, então qual é o primeiro passo? Quando eu for ler os livros de Rousseau, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o primeiro passo é buscar entender o que ele está com seus escritos, entender o contexto, entender a sua filosofia. E para isso, né, a gente tem que estudar os intérpretes também, pesquisar os comentaristas, aqueles que são especialistas em Rousseau. Viu? Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, você, para entender o autor, não basta ler só o livro do autor. Você tem que também ler o comentarista, você tem que ler aí um especialista naquela área, aquele autor. E aqui fala, ó, esse procedimento tem essa vantagem, mesmo que aconteça habitualmente, o aluno nunca alcança a fase final, terá mesmo assim beneficiado de sua aprendizagem. Terá adquirido experiência e ter-se-á tornado mais inteligente. Opa, olha aqui, pessoal, ó. Vamos marcar aqui, ó. Terá adquirido experiência e ter-se-á tornado mais inteligente. Se não para a escola, pelo menos para a vida. Se invertermos este método, o aluno imita uma espécie de razão, ainda antes do seu entendimento se ter desenvolvido. Terá uma ciência emprestada que usa não como algo que, por assim dizer, cresceu nele, mas como algo que ele foi dependurado. A aptidão intelectual é tão infrutífera como sempre foi. Mas, eu vou aqui dar um zoom aqui, ó, tô olhando aqui, ó, mas ao mesmo tempo foi corrompido num grau muitíssimo maior pela ilusão de sabedoria. Que é o que acontece, pessoal, hoje com muitos de nós mesmos, né? Até mesmo nós professores, quem é professor, chegamos mesmo na faculdade, chegamos na sala de aula, muitas vezes até com bastante limitações, né? Por falta desse aprendizado aqui que eu estou tentando abordar. Por esta razão que não é infrequente deparar-se dos homens de instrução, estritamente falando, pessoas que têm estudos, né? Pessoas que têm estudo, pessoas que entendem daquilo ali. Vamos realçar aqui, que mostra pouco entendimento. Por essa razão também que as academias enviam para o mundo mais pessoas com as suas cabeças cheias de inanidades do que qualquer outra instituição pública. Em suma, o entendimento não deve aprender pensamento, mas a pensar. Viu? Em suma, ou seja, conclusão que ele tomou aqui, realçar, vamos realçar aqui, veja, deve ser conduzido se assim nós quisermos exprimir, mas não levando em ombros, de maneira que no futuro seja capaz de caminhar por si sem tropeçar. A natureza peculiar da própria filosofia exige um método de ensino assim, ó, veja bem. A natureza peculiar da própria filosofia exige um método de ensino assim, viu? Então, eu acho que eu estou no caminho certo, viu, pessoal? Mas visto que a filosofia é, estritamente falando, uma ocupação apenas para aqueles que já atingiram a maturidade, não é de espantar que se levantem dificuldades quando se tenta adaptar às capacidades menos exercitadas do jovem. O jovem que completou sua instrução escolar habituou-se a aprender. Agora pensa que vai aprender filosofia. Mas isso é impossível, pois agora deve aprender a filosofar. Para que pudesse aprender filosofia, teria de começar com já haver uma filosofia.
teria de ser possível apresentar um livro e dizer, veja-se que aqui há sabedoria, aqui há conhecimento. É por isso que tem no livro, eu já li um livro do Kant, que ele afirma mesmo que não é possível aprender a filosofia, é possível apenas aprender a filosofar. Enfim, pessoal, esse texto aqui é um texto é, muito bom para você estudar. É um texto, só tem os laudas, esse texto aqui é bem curtinho. Né? Ele é bem curto, esse texto aqui. Então dá para a gente estudar um pouco ele e utilizar essa regra aqui, ó, o método socrático. Claro que a gente não pode se deter tanto na maiêutica de Sócrates, né? Mas a gente tem que ter esse pensamento de questionar o que é isso. É por isso que eu penso o seguinte, né? Que talvez se existisse mais Sócrates hoje, as pessoas, nossa, a pessoa ia achar muito chato. Né? Mas se você fazer esse processo aqui na vida real, você vai perceber que muita gente não sabe o que estão falando. E o mais correto você fazer, pessoal, é você reconhecer a sua limitação, viu? É você reconhecer a sua limitação de, olha, eu sei até aqui. Essa parte aí eu já não sei. Porque senão você vai chegar ao infinito, né? Você vai chegar no infinito de perguntas e respostas infinitas. E aí você não tem conhecimento. Nós não temos conhecimento infinito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, voltando aqui para o texto, né? Aqui, pessoal, dentro e aqui quero que vocês me dêem uma sugestão. Controle do comportamento humano. Esse aqui é o tema, né? Esse aqui é o tema. Só que eu quero trabalhar outros temas. Você ficou até aqui, eu quero que você, por exemplo, vamos lá. Eu tenho outros temas que eu gostaria muito de. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu boto aqui. Bora lá. Tem outros temas que eu gostaria de trabalhar, que eu gostaria de pesquisar. Dentro dessa categoria do controle do comportamento humano, é uma questão que eu creio que seria pertinente eu pesquisar, fazer uma pesquisa nesse sentido, porque se você for estudar o estado de natureza, o homem tinha muito mais liberdade lá antes da formação da sociedade do que hoje. Então você vê hoje uma sociedade que tem várias normas, várias leis que muitas vezes controla muito o nosso comportamento. Então, é lei por cima de lei, é controle por cima de controle. Então, assim, vamos fazer um estudo minucioso desse tema aqui. E eu gostaria que você, quem tiver até esse momento, né, quem conseguiu ficar até esse momento, pode dar aí uma contribuição aí de algum tema interessante. Eu vou colocar aqui o primeiro, né, esse aqui eu vou até mostrar para o meu orientador depois. Tem esse aqui, pessoal, ó, a prisão. Isso aqui foi um tema que é um assunto que eu quero abordar. A prisão do homem, está aqui no meu caderno. Prisão do homem primitivo. Primitivo. Eu coloquei esse termo primitivo aqui, mas o meu orientador, ele não gosta desse termo, né? Vou mostrar para ele primitivo, esse termo aí é um pouco muito complicado para ele, então eu tenho que utilizar algum outro termo relacionado, um sinônimo, por exemplo. O homem do estado de natureza, né? O homem selvagem, por exemplo. Prisão do homem selvagem, mas eu vou colocar por enquanto esse termo aí primitivo. Eu vejo alguns autores utilizando, por que eu não posso utilizar? Por meio do controle de comportamento. Ou seja, o homem primitivo, a ideia seria de trabalhar
essa falta de liberdade que o homem, porque querendo ou não, ainda existe, né, um homem primitivo dentro de nós, só que aquela liberdade que nós tínhamos lá no estado de natureza, hoje nós não temos mais. Né? O homem, ele, ao longo do tempo, ele perdeu essa liberdade. O outro tema que eu quero ver se dá para nós trabalhar é a evolução. Vamos lá. Pessoal, lembrando que a evolução do controle, eu vou colocar aqui depois eu leio. Lembrando que todo um processo de escolha. Você faz, muitas vezes você faz determinados temas e às vezes o seu orientador nem aceita, né? Então, assim, é por isso que eu estou colocando aqui vários temas a ser trabalhado para que um desses possa ser escolhido, né? A gente vai pesquisar, né? A gente vai fazer a pesquisa e ver se é possível trabalhar. E o confinamento social, social nas sociedades modernas. Ó, a evolução do controle social, né? Então seria interessante também pesquisar, né, como se deu o processo de controle social, desde o estado de natureza até o estado social, até a sociedade moderna de hoje. Né? Explorando as dinâmicas de comportamento humano e o confinamento social na sociedade moderna. Tem um outro também, deixa eu ver aqui, paradoxo. Essa outra também é um interessante, que eu achei mais, deixa eu ver aqui, eu achei mais interessante, né, esse tema aqui, o paradoxo da liberdade, da liberdade, da liberdade, da liberdade e do, e do controle. Esse aqui talvez seja o principal, eu achei mais top esse tema aqui. Paradoxo da liberdade do controle na filosofia. Esse aqui eu achei mais top, de Rousseau. Será se nós somos realmente livres? Será se nós realmente temos liberdade? Isso é um paradoxo. Uma análise, ó, esse aqui eu achei que pode ser o meu orientador aceite, né? Uma análise da transição do estado natural para o estado social. Perfeito. Bom, quem tiver aí, né? Quem tiver. Peraí, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Não, não é aqui. Bom, nós temos aqui 3 temas a ser trabalhado. Basicamente aqui, pessoal, vocês podem até dar um zoom aí. Basicamente aqui está em 5%. Opa, ficou muito 150, deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá, pessoal. Então, assim, eu creio que são temas importantes, né? São assuntos, né, interessantes de ser trabalhado e eu vou tentar vou me organizar para fazer as leituras, né, das obras de Rousseau para pesquisar esses temas, que é a questão do controle social, controle de comportamento.
Então, pessoal, era isso. Deixa aí nos comentários aí qual desses três que vocês acharam melhor. Ó, a prisão do homem primitivo no estado social, por meio do controle do comportamento, a evolução do controle social, explorando as dinâmicas do comportamento humano e o confinamento social nas sociedades modernas. Esse último aqui, na minha visão, eu achei melhor, um tema melhor para trabalhar, que é o paradoxo da liberdade do controle na filosofia de Rousseau, uma análise da transição do estado natural para o estado social. Social, ficou errado aqui isso também. Ficou errado. Enfim. Enfim, pessoal, era isso. Meu muito obrigado. Ficou um pouco extenso aqui a gravação, mas mais ou menos nesse sentido que nós vamos estar aqui abordando. Porque realmente, pessoal, filosofia é um assunto bem profundo. Para vocês terem uma ideia, não é fácil estudar filosofia, né? Mas a gente vai utilizar aí um método do Kant, né? E um método socrático também, unindo essas duas técnicas aí para que a gente possa entender, pessoal. O bom é quando o seu orientador diz que você entendeu o autor. Aí não basta só entender, você tem que também articular as ideias, conectar as ideias com o seu argumento, ele tem que ser coerente. Então tem uma série de coisas a ser trabalhado. Isso aqui eu tenho certeza que não vai ser fácil, tem que ler muito, tem que investigar bastante e tem que fazer todo o processo de pesquisa. Isso aqui é só o começo e até o próximo vídeo, pessoal. Na próxima talvez a gente vai fazer live, fica melhor.